Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, oh, prends-moi. Alléluia. Mais. Agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amen. Deus abençoe. Pode abrir seus olhos. Saúde vocês todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amen. Amém. Antes de sentar, fala seu irmão, Deus te abençoe, que está ao seu lado. A sua irmã, o seu irmão, fala a ele, Deus te abençoe. Cristo, Deus te abençoe. Amém. 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 Deus abençoe todos. Pode sentar. Ok. Peço desculpa, estou a chegar um pouco atrasado. Ontem ficamos aqui até um pouco tarde. E não fui diretamente a casa, fui visitar uma prima na minha boa vida e uma irmã para mim. Então, passei todo dia aqui quarta-feira. E voltamos aqui sexta-feira e ontem. E estou feliz no meu coração. A reunião que nós fizemos de todos os pastores da IMUT aqui de Luanda e alguns representantes provinciais foi um sucesso e agradeço a Deus aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Havia uma forte participação. E podemos agradecer o Senhor para o nosso administrador nacional. Realmente, o nosso administrador nacional, a pessoa do pastor Danda, realmente está fazendo um bom trabalho, com dinamismo, com toda a energia, e tem as ideias, as inspirações. Peço aqui para orar e continuar a orar para essa grande carga que ele tem. E talvez vão viajar com PCA, com provincial, que é o irmão Mazu. Voyager na PCA provincial, Mazu. Então, se estará aqui até no fim, vai nos saudar. E talvez daqui a pouco também eu irei em Cabinda. Quando falo Cabinda, vamos tratar certas coisas, mas estarei na igreja lá. A voz de Deus. Mais uma vez, Deus te abençoe. Amém. Deus seja louvado. Amém. Então, vamos falar um pouco porque recebi muitas perguntas sobre vacina. E queremos falar sobre isso. Qual é a visão bíblica ou a visão do profeta sobre a vacina? Ok, realmente preciso do tempo. Há coisas que talvez vão por ao lado. De modo a ter tempo de entrar sobre aquilo que nós estamos a falar, sobre por que Malaquias 4
é o maior que todos. De façon que tozo attend kota na oyo tozali kolobela pona nini Malachi 4 azali plus grand que bango nyonso. Ok, nós sabemos que hoje tem muitas doutrinas Toyebi ete lelo ba doctrine ezali ebele por aqui, por lá. awa tokuna. Até ouvi na rádio falando alguém, não sei se é verdade, porque hoje também para se confiar nisso é um pouco difícil. Nayokaki ezala na radio eza na moto moko nayebi pete soki ezali vrai parce que lelo ezali difficile. A voz de alguém, não sei se de um pastor, está a dizer: nós não podemos quebrar, desobedecer a palavra do profeta para apanhar vacina. Então não sei, porque hoje tem muitos profetas, não sei de que se tratava. Então vamos ficar de pé. Vamos ler o livro de Romanos 13. Livre à Romains 13. De 1 até 2. 1 jusqu'à ou até 3. 1 jusqu'à 3. Ok, está lá no quadro. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Ok, rapidamente vamos mostrar a nossa posição, a posição da mensagem. Quando fala nossa posição, lendo o irmão Branham, estamos a falar da posição da mensagem, a posição do profeta sobre as vacinas. Rapidement, tu as la position na biso. Tant on a la position na biso, ezali position ya message ya prophète na tina ya ba vaccin. É um grande privilégio Ezali privilège mon que nós temos de receber a voz de Malaquias 4. Ya kozwa voix ya Malachi 4. E nós vamos ver que o profeta usa o mesmo capítulo falando da vacina. Tokomona ete prophète yemoko azali kosalela même chapitre kolobanatina ya ba vaccin. Isso é bem claro que Deus usa e usou a medicina para ajudar pessoas. Yango eza clair, Nzambe asalela kape asalela médecine po ete asunga bato. A medicina não vem do diabo. Médecine eute pa ya diable te. A medicina vem de Deus. Médecine ezoute pa na Nzambe. E vocês podem se lembrar. Pebino bokoe se souvenir. Lemos aqui várias vezes. Totanga awa mbale. Algumas vezes lemos aqui. Bambara mosusu totanga awa. Irmão Branham me disse que Deus cura pela fé. Frère Branham alobi ete Nzambe abikisaka na nzela ya foi, pela medicina, na nzela ya médecine, pela compreensão, na nzela ya comprehension, assim por diante. Pe bongo na bongo. Tudo que ajuda nyonso ekoki kosunga vem de Deus. ezowuta epai na Nzambe. Então vamos ler o irmão Branham. Bongo tokotanga Frère Branham Na pregação, le son incertain. Na prédication, o som incerto. O tempo que falta para traduzir, como já estou a fazer quarta-feira, de traduzir essas pregações em francês para português, ou se temos isso em português, diretamente de pegar. Então vamos aguentando um pouco assim, ler em francês e traduzir em português. Le son incertain, le 18, 12, 60. Som incerto, 18 de 12, 60. Parágrafo 26. Parágrafo 26. Irmão Branham disse assim. Frère Branham alobi boye. Ok. Começaram bem. Por favor, se pode continuar assim. Não sei quem que está lá ainda, não vi. E a medicina a réalisé de grandes choses. E a medicina realizou grandes coisas. Je crois que Dieu s'en servit dans bien des situations. Eu creio que Deus se serviu disso em muitas situações. Estão vivos?
Et la médecine a réalisé de grandes choses. E a medicina realizou grandes coisas. Je crois que Dieu s'en est servi dans bien des situations. Eu creio que Deus se serviu dela em muitas situações. Je pense que si nous étions plus sincères, Eu penso que se fôssemos mais sinceros, quer dizer que o mundo ele encoloba monte, est plus consacré à Dieu, e mais consagrados a Deus, qu'on aurait déjà des remèdes contre les cancers et tout le reste. já teríamos remédios contra cânceres e todo o resto. Por quê? Bona nini? Uma descoberta, o que significa uma descoberta? Descoberta ele encoloba nini? Não é uma invenção. Ezali invention te. É algo que existe já. Ezali eloko moko E ezalaka você vai deja. descobrir. E yo okodécouvrir yango. A eletricidade existia. Eletricité ezalaka deja. Antes daquela pessoa, esqueci o nome Franklin, uma coisa assim, descobri isso. Avant moto wana na bosani kombo na ye soki Franklin a Tudo isso não são invenções. nyonso oyo ezali ba invention Mas a te. pessoa entra na quarta dimensão Kasi moto nde azokota na 4e dimension e vai descobrir aquilo que existe já. pe akodécouvrir eloko oyo ezalaka deja. Ok? Quando vão descobrir vacina Ntango contra esta aqui, contra aquela aí, vaccin contre a maladie oyo to wana kuna é para dizer ezali mpona koloba que ete há uma verdadeira vacina. vaccin ya solo ezali. Desculpa, vou dizer algo. Bolimbisa na koloba. Estás a ver nossos porteiros? bozomona ba huissier. Temos lá um diácono, Toza na diacre moko wana, um porteiro, huissier moko, 2 administradores, ba administrateur mibale. todos olhando assim. Bango nyonso bazotala nkuna. Senhor, não sei se é novo, chegou atrás do porteiro. Monsieur moko na yebite soki azali moto asika komi tina Ficou sima lá huissier. Atelemi um wana, tempinho, mwa tango moke, ninguém percebeu que alguém está atrás. moto te ayebaki ete moto aza na sima wana. E qual é o trabalho que vocês estão a fazer? Mosala nini bozosala wana? Guarda é assim, Garde eza boye. não é assim. Eza kaka kotala na kote Não, moko te. é assim. Eza kotala E fica um otali boye. bocado vir assim. Ateli mwa moke atali pe na ngambo mosusu. É assim, vocês 4 ou 20 lá não estão fazendo nada. Bino 4 to 20 wana bozosala eloko te. Desculpa, devia dizer isso. Si seulement Si somente nós, Dieu a le remède. Deus tem o remédio. Ouviram que irmão Branham me disse aqui? Boyoki o frère Branham alobi awa. Se o mundo podia ser, se nós podíamos ser consagrados, Soki biso tokoki kozala consacré, sinceros, sincère, o mundo, nós já descobrir, ter já remédio contra o cancro e tudo. monde to biso tokoki déjà découvrir qui se pose na cancer pe nyonso. Si seulement nous le lui demandions, Si somente nós lhe pedirmos, Dieu a le remède. Deus tem o remédio. Si seulement nous le lui demandions, Si somente nós lhe pedíssemos. voyez, Estão vendo? maintenant donc, Agora, je crois que la raison pour laquelle le vaccin Salk a été découvert, eu penso que a razão pela qual a vacina Salk foi descoberta, vamos voltar nessa vacina Salk. tokozonga kolobela a vacina o Salk. Irmão Branham fala muito sobre essa vacina. Frère Branham azoloba mingi na tina ya vaccin oyo. C'est juste parce que des petits enfants souffrent comme ils le font. É justamente porque as criancinhas sofrem tal como elas sofrem. Et por isso descobriram a vacina Salk. Yango wana badécouvaki vaccin o Salk. Et Satan, E Satanás, cette méchante créature-là, essa criatura malvada, rendait ces petits enfants paralysés et tout. tornava essas criancinhas paralíticas e tudo. Et Dieu a donc permis qu'il soit découvert. Então Deus permitiu que seja descoberto. Entendez isso? Os ossos lá. Et Dieu a permis qu'il soit découvert E Deus permitiu que seja descoberta pour être inoculé. para serem inoculados. Quer dizer que protegido. Ele coloca kozala proteger. Cela a rendu
un grand service. Aquilo rendeu grande serviço. Et nous en sommes reconnaissants au Dieu Tout-Puissant. E nós somos gratos a Deus Todo-Poderoso. Nous sommes donc très reconnaissants Então somos muito de gratos ce que Dieu nous a donc bénis que Deus então nos abençoou par là. através da... Alléluia. Amém. Quer dizer que Deus, Ele coloba Nzambe, a medicina não vem do Satanás. medicina ute para Satana te. A medicina vem de Deus Medicina ute para Nzambe, e é para ajudar. pe ezali pona kosunga. A medicina só pode ajudar a natureza de acordo com o plano divino. Medicina ekoki kaka ezali Nzambe. Será que vocês estão vivos? Est-ce que vous êtes vivant? Vamos ler Branham. Totanga Branham. Vamos ler La foi est une ferme assurance. Totanga a fé é uma firme segurança. Le 18:551, 18 de 5:51. paragraphe 45. Parágrafo 45. Se pode ajudar para ir na última linha do parágrafo 45, para nós ganhar o tempo. Onde que irmão Branham começa com la science médicale travaille fort. 45, vai agora 45. Agora no parágrafo 45, la foi est une ferme assurance. Le 8:551. Para 45. Bom, vamos ler. É bom que não agradecer a Deus para eles. Quando faço isso, tudo vai abaixo. Le 8:551. Bon, vou ler. La science médicale travaille fort. A ciência medical trabalha fortemente. J'ai pris pour eux. Eu oro para eles. Ah? Vocês estão vivos? J'ai pris pour eux. Eu oro para eles. Irmão Branham, hein? Frère Branham. Vai agora no último. Será que o título é esse? Le 8:551. Vamos. Avança um pouco, por favor. 45. Vai só 45. Ok. La science médicale travaille fort. Obrigado.
A ciência médica trabalha forte. Je prie pour eux. Eu oro por eles. Un jour ne passe pas sans que je prie Dieu de mettre entre les mains des hommes Dia não passa sem que eu possa orar, que Deus possa colocar entre as mãos dos homens. Dia não passa Mokolomoko mobimbeleka sem kate. que o irmão Branham fazer que? Sans que frère Branham abonde lá. Porque isso estava permanente no irmão Branham. Bona nini yango ezalaki toujours na esprit Ele ya frère Branham. tratava com os doentes. Azalaki ko traiter na ba malade. Então o irmão Branham orava, não deixava passar dia sem orar. Bongo frère Branham akokai kolekisa mokolo moko te sans abonde lá. Je prie pour eux. Eu oro para eles. Un jour ne passe pas sans que je prie Dieu de mettre entre les mains des hommes Dia não passa sem que eu ore para que Deus coloque entre as mãos dos homens quelque part algures une découverte uma descoberta qui aiderait les gens, ces gens. que pudesse ajudar essas pessoas. Meu Deus, olha o amor que o nosso profeta tinha. Tala bolingo yo prophète na biso azalaki na yango. Eu que Deus ajuda Na bonde la kete nzambe asunga. para que essa gente possa descobrir Poete bato wana bakoka ko découvrir algo quelque que chose. possa ajudar essas pessoas. Oyo ekwe kosunga bato yango. Je ne crois pas que nous puissions véritablement être un chrétien sans faire cela. Eu não creio que possamos ser verdadeiramente cristão sem fazer isso. Si és cristão, Só que ozali mo Cristo, fará a mesma coisa. okosala la même chose. C'est vrai. É verdade. Pourriez-vous imaginer une pauvre personne souffrante qui on pourrait faire quelque chose? Você poderia imaginar uma pobre pessoa sofrendo que se poderia fazer alguma coisa para ele? Quand vous dites prier pour la science médicale, Quando você diz orar para a ciência médica, irmão Branham, orar para a ciência médicale. de la bonne science médicale. Oui, monsieur, Sim, Senhor. je le pense vraiment. Eu penso nisso certamente. Tem que nega de ir ao hospital. Tem pessoas, os crentes da mensagem, que negam de ir ao hospital. Ezala bandimi mosusu ya message baboya ka ezala kokende na hospital. Não, Deus já me curou. O te nzambe si abikisi ngai. Mas você não tem fé, tem a lei. Kasi yo oza na foi te oza nde na loi. Há uma diferença entre a lei e a fé. A fé é uma revelação. Différence ezali entre la loi na foi. Foi ezali révélation. Amém. Amen. Então, dizia que a medicina cura e só pode ajudar a pessoa de acordo com o plano divino. Nazalaki koloba ete médecine ekoki kaka kosunga bato selon plan divin. E de acordo com o plano divino. En accord na plan divin. Vamos ler na pregação, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Tokotanga na prédication, Senhor, queríamos ver a Jesus. Le 9, 4, 61. 9 de 4, 61. Le 9, 4, 61, paragraphe 4. 9 de 4, 61, parágrafo 4. Bon, vamos ler. Et il en va de même de la guérison divine. E é a mesma coisa com a cura divina. Quand nous croyons que la guérison divine, c'est quelque chose que Christ a acquis pour nous au calvaire. Quando nós cremos que a cura divina é alguma coisa que Cristo adquiriu para nós no Calvário, C'est un produit fini de Dieu. é produto finalizado de Deus. Quarta-feira foi uma grande bênção aqui. Mercredi ezalaki benediction monene awa. Foi uma bênção para os amorosos do que da quarta-feira. Mpona bamoure ya mercredi. Falamos do poder de compra. Tolobelaki pouvoir d'achat. Quer dizer que a cura divina, Elingi koloba guérison divine c'est un produit fini de Dieu. é produto terminado de Deus.
Et la seule chose que nous faisons, E a única coisa que nós fazemos c'est de le recevoir par la foi, é de receber isso pela fé, de croire cela. de crer nisto. C'est pour cette raison que nous disons É por esta razão que nós dizemos guéri par la foi. ser curado pela fé. Nous captons la vision. Vocês vision ter. Si este aqui já existe Só que eloko ezali deja, e que meus olhos não permitem para eu ver isso, pe miso na ngai ezopermettre te namona yango, e o dono que o irmão Cris pe mokolo na yango oyo ezali frère Chris vai me dizer, akoyebisa ngai, senhor Fernando, Monsieur Fernando, lá atrás na do nsima banco kuna ya kiti tem algo. eloko moko eza wana, E eu devo ter fé a ele, pe ngai esengeli nazala na foi epai na que ye ele não mente. ete ye akosaka te, Quando fala, fala a verdade. soki azoloba mpenza E eu solo. vou dizer que, Pe ngai nakoloba nini, pela fé em ti, na foi oyo naza nango epai na yo, acredito em ti, nandimeli yo, então vou me deslocar para receber. bongo nakokende ti kuna nazwa eloko yango. Porque eu sei que quando ele fala a verdade, aquela flor existe. Parce que nayebi ete ntango ye alobaka solo eloko wana ezali mpenza A wana. minha fé não é a minha fé que criou, Foi na ngai te moto ekreye yango, mas a minha fé kasi foi na ngai faz para eu me deslocar para pegar. ezomema Mas ngai isso existe já. ezomema ngai nde Tudo que nakende tu queres existe já. nyonso yo olingi ezali deja. C'est un produit É produto terminado, parce que c'est ce qu'il en est. porque é isso que isso Par é. conséquent, il est impossible qu'un individu, Por conseguinte, é impossível que o indivíduo, impossible impossível qu'une certaine personne que uma certa pessoa ait quelque chose qui pourrait guérir une autre personne. tenha alguma coisa que poderia curar o outro. Non. Te Comment eu posso te curar se Cristo já te curou? ndenge nini nakoki kobikisa yo soki Kristo esi abikisa A yo? vacina não te protege. Vaccin ezoprotege yo te, Cristo já te protegeu. Kristo esi aproteja yo. A vacina te ajuda Vaccin ezali kosunga yo a ser protegida, ozala a ser protege protegido. mwasi to mobali. Que vocês pegar a visão. Nalingi ete bino bosaisir vision, A cura divina guérison divine é algo já feito. ezali eloko esi esalama, É você ir pegar. eza nde yo okende kozwa, É para ti. eza mpo na yo. Estás a ver? Ozomona, Além do que das nuvens, au-delà ya baniwe, a vida continua. bombo ezokontinue, Que você não pode oyo okoki komona na miso te. Ai, ai, ai. Vamos ficar aqui. Totelema tosuka awa. Franchement, Francamente, rien ne peut vous guérir en dehors de Dieu. nada pode curar-te fora de Deus. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes. Eu sou o Senhor que cura-te de todas as tuas doenças. Se o médico cura, Só que merece a sua guerir. no hospital. Estou aqui só para ajudar. Nazali awa kaka mpona kosunga. Porque o verdadeiro curador é o Senhor Jesus Cristo. Parce que le véritable guérisseur ezali Jésus-Christ. Je suis l'Éternel qui guérit la moitié de tes maladies. Eu sou o Senhor que cura metade das Qui tuas doenças. guérit
toutes tes maladies. que cura todas as tuas doenças. Cette écriture Essa escritura est infaillible. é Elle infalível ne peut être brisée. e não pode ser quebrada. Ainsi donc, Assim então, la médecine ne prétend pas guérir. a medicina não pretende curar. Ainsi donc, la médecine ne prétend pas guérir. Assim então, a medicina não pretende La médecine. curar. Nous ne sommes pas contre la médecine. Não somos contra a medicina. La médecine vient de... A medicina vem de Deus. La médecine vient de... A medicina vem de Deus. Mais la médecine ne peut pas guérir. Mas a medicina não pode curar. La médecine peut seulement assister la nature A medicina somente pode assistir a natureza. selon le plan divin de Dieu Segundo o plano divino de Deus pour la guérison. para a cura. Alléluia! Deus ajudou esse médico americano, norte-americano, Jonas Salk, Nzambe asungaki monganga oyo américain Jonas Salk em 1954 na 1954 para descobrir pour la a découvrir vacina contra a polio. vaccin contre polio. Deus que inspirou ele. Nzambe nde muta inspiraki ye. Mas no início Kasi na ebandeli é a mesma coisa. A ciência é uma descoberta. Está lá a procurar. Quando encontra uma coisa, ajuda um bocado aqui, mata um bocado também do outro lado. Então é assim. ezalaka kaka Também, bongo. não há nenhum medicamento que você toma fica curado. O mesmo medicamento toma te faz bem. Uma outra pessoa toma lhe faz mal. Exato. Ou se não lhe faz mal, não vai recuperar. É só ir de vez. Eza na kisi moko te koye kosunga ebikisa moto. Kasi okomona ete moto oyo aza malade ameli kisi wana, kasi oyo esungi ye, mosusu wana esungi ye te, akontinue bongo ti ake kokufa. Ok, obrigado. Jamais un médicament n'a guéri quelqu'un. Nunca medicamento alguma vez Aucun curou. médecin ne vous dira cela. Nenhum médico te dirá isso. Alléluia. Amém. Então, Bongo. irmão Branham diz que realmente a medicina nos ajuda. Frère Branham alobi ete médecine réellement ezosunga biso. E a medicina vem de Deus. Pe médecine ewute pa na Nzambe. Olha, estava a falar aqui da vacina Salk, Nazalaki kolobela awa na tina vaccin Salk. do Jonas Salk. Isso leva o nome dele. Ya Jonas Salk ezozwa kombo na ye. Ele que descobriu isso. Yende muta découvert yango. Uma vacina, como acabei de dizer, que foi desenvolvida pelo ele. Ndenge na uti kolobeza Em vaccin 1954. na 1954. Daí, Kuna digamos, desde 2000, uta ane 2000 é a única vacina que é usada contra polio, que tem sucesso nos Estados Unidos. ezali vaccin kaka moko oyo eza na succès oyo basalelaka contre polio. Você sabe que é uma paralisia infantil. Boyebi ete ezali paralysie infantile. E o irmão Branham disse algo sobre isso. Frère Branham alobi quelque chose tina na yango. Vamos ler isso aqui. Tokotanga yango awa. No início, até pode ler isso na história da descoberta dessa vacina. Vai encontrar isso. Okoki kotanga yango eza na histoire ya découverte ya vaccin oyo. Pode encontrar isso. Okoki kokuta yango. Então vamos ler o irmão Branham. Bongo tokotanga Frère Branham. Irmão Branham falou como isso matou as crianças no início. Frère Branham azolobela ndenge nini yango ebomaki bana mikie na ebandeli. Mas o mesmo, ou a mesma vacina, Même vaccin ajudou muita gente até hoje. esunga bato ebele ti Irmão lelo. Branham louva a Deus para isso. Frère Branham azoluwe Nzambe mpo na yango. Estão vivos? Boza vivant. Venez et plaidons. Venez
et plaidons. Vinde e desfrutemos. Le 4 dit 55. 4 de 10, 55. Paragraphe 54. Parágrafo 54. Le 4 dit 55. 4 de 10, 55. Ok, vamos. Venez et plaidons. Vinde e Soyez regozijemos. des hommes et des femmes. Seja homens e mulheres. Et c'est vrai? É verdade? Assurément. Certamente. Écoutez. E escuta. Pas toujours. Maintenant, je dis ceci avec révérence. Agora eu digo isto com reverência. Je dis cela comme une chose raisonnable. Eu digo isto como uma coisa que se pode Nous raciocinar. nous parlons ce soir sur ce qui est raisonnable, la logique des choses. Nós queremos falar nesta tarde sobre algo que se pode raciocinar, a lógica das coisas. Écoutez, Escute, savez-vous que le médicament tue presque autant de gens qu'il en guérit? sabia você que o medicamento mata mais do que Não, aqueles mas que podem não. curar? Da mesma forma que cura, Da mesma forma que cura, ça ne guérit personne, isto não cura ninguém, mais ça aide. mas ajuda. C'est vrai. É verdade. Ça garde tout simplement cela propre. Isso simplesmente mantém aquilo limpo. Pendant que aide la nature, pendant que Dieu opère la guérison. Enquanto que ajuda a natureza, enquanto que Deus opera a cura. Esse homem de Branham. Motoyo Branham. Foram para lhe fazer exame e descobriram que, descobriram muita coisa, seja no corpo dele. Bakendaki basala yeba examen badekuvaki makambo ebele na nzoto na ye. Começou a discutir com o médico. Abande kodiscuter na O médico médecin. disse: onde que tu aprendeste essas coisas? Médecin atuni ye, yo oyekola makambo wapi? Mas está a explicar essas coisas mais que eu. Ozo expliquer makambo koleka Nunca ngai. pensei nisso. Nano na kanisa yango te. É o Criador. Eza le créateur. Olha aqui. Tala awa. O que Mal Branham falou aqui. Oyo frère Branham alobi awa. Ça garde tout simplement cela propre. Isso simplesmente mantém aquilo limpo. Pendant que aide la nature, pendant que Dieu opère la guérison. Enquanto que ajuda a natureza, enquanto que Deus opera a Quando cura. que Deus opera a cura, Pendant que Nzambe azali koopera você guérison, toma o medicamento, você toma, apanha a vacina. Não é isso que vai agir. Isso por enquanto que está te guardar limpo, Deus está a operar a cura. yo omeli kisi ozwi vaccin yango ezali bobele ko maintenir esika on a soin pendant que Nzambe azali koopera guérison. Você vai se quebrar o osso, Soki mokuwa nawe kobukana o braço. ya loboko, Nenhum médico já conseguiu repor isso como estava. monganga ta moko te esi akoka kozongisa yango ndenge ezalaki. Não há nenhum medicamento, não há nenhum remédio. Eza na kisi ata moko te. A única coisa que faz é o quê? Vão te pôr o quê? E quando vão pôr isso, lá dentro tem medicamento? É o quê? Até nossos antigos faziam isso. Vão pegar um pequeno pau assim, vão te pôr isso aqui, com não sei o quê, e mais tarde vai ficar bem. É? O importante é ajustar o osso. Oyo ezali important, ezali kotia mokuwa yango na esika na yango. É isso que a ciência conseguiu de fazer. Yango nde science Mas ekoka quem kosala. é que vai colar isso? Kasi nani yango akokole yango? Aquela cola Kolu wana faz que esalaka ete as veias, tudo voltar como antes. ezala bavene nyonso ezonga ndenge ezalaki. É o médico Ezali monganga, e Deus ele próprio. ezali Nzambe ye É koko. para dizer, Ezali mpona a koloba cura divina está no seu corpo. guérison divine ezali na nzoto na yo. Amen. Irmão Branham me diz, a cura divina está no seu. Frère Branham alobi guérison divine ezali na nzoto na yo. Regardez combien de gens, regardez quand ce vaccin sale qui est sorti. Veja quando essa vacina Salk saiu. Voyez combien de milliers de petits enfants sont morts à cause de ce vaccin.
Veja quantos milhares de crianças morreram por causa dessa vacina. On a administré cela Administraram isto à ces petits enfants a essas criancinhas pour leur donner la polio et cela les a tués. para lhes dar apoio e aquilo lhes matou. Eh bien, Bem, alors si quelqu'un prie pour le malade, então se alguém ora para os doentes, non, pour le malade, para doente, et que ce dernier meurt, e que este último morra, é problème. esse é problema. Ah, foi naquela igreja orar, mas é. Oh, aqui na Mas igreja não que apanhou vacina amanhã, fez o quê? Não morreu de outra coisa, morreu da vacina. A kufeli vaccin, ele como susute. É para dizer Ezali pona koloba ete que não pode criticar. okoyeko critiquer te. A cura não vem do pastor, não vem do pregador. Guérison ezo ute pa Não vem do médico. e pa prédicateur te monga. Vem de Deus, ele próprio. Ezo ute pa na nzambe ye moko. Entende isso? Então, meus irmãos, Bongo bandeko na ngai. mostrando essa visão, Kotalisa vision oyo, hoje, irmão Branham louva a Deus para essa descoberta da mesma vacina. lelo frère Branham azoluwe nzambe pour la découverte ya vaccin oyo. Então, o profeta ele próprio Bongo prophète ye moko apanhava vacina. azalaki kozwa vaccin. O que tu achas? Omoni ndenge nini? O que tu pensa? Ozokanisa nini? O seu profeta, Prophète na yo, William Marion Branham, William Marion Branham. se para uma razão ou outra, Soki pona raison moko to mosusu, deve te passar uma declaração. esengeli ba komela déclaration moko, É bom. eza malamu. Vamos lá. Tokei. Le choix d'une épouse. A escolha de uma noiva. Le 29, 4, 65. 29 de 4, 65. Parágrafo 6. Parágrafo 6. Irmão Branham às vezes não queria. Frère Branham bambala mosusu alingai kolinga te. Disse, Azalai eu não kolinga te. preciso disso. Azalai koloba naza na posa na yango te. Agora veja, o meu braço é bem inflamado. Sikoyo tala ndenge loboko na ngai evimbi. Vamos ler. Totanga. Parágrafo 6. Parágrafo Maintenant, pour entrer directement dans le service, Agora, para entrar diretamente no serviço, passons à la lecture de quelques écritures. passamos à leitura de algumas escrituras. J'aime toujours lire la Bible. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Por favor, tipo que dos intérpretes tem eco. Então tem que ajustar, regular isso, por favor. Car c'est la parole de Dieu. Porque é a palavra de Deus. Je crois cela. Eu creio Et nisso. je crois qu'elle est l'infaillible parole de Dieu. Eu creio que ela é a infalível palavra de Deus. Et maintenant, E agora, j'ai quelques passages écrits ici, eu tenho algumas passagens escritas aqui, ainsi que quelques notes auxquelles j'aimerais me référer pendant quelques instants. assim como algumas notas que eu gostaria de me referir durante alguns instantes. Pendant 45 minutes environ. Muito obrigado. Et ensuite, nous pourrons sortir à temps pour aller suivre de nouveau ce merveilleux débat ce soir. Durante cerca de 45 minutos depois, nós poderemos sair a tempo para ir acompanhar aquele novo maravilhoso debate. J'espère que Dieu continuera à vous bénir pendant tout ce temps. Eu espero que Deus vai continuar a vos abençoar durante todo esse tempo. Je sais ce que vous devez faire. Eu sei o que vocês devem fazer. Et je suis censé conduire encore ce soir jusqu'à Tucson, voyez-vous? Então eu sou sensato a dirigir esta tarde até Tucson, está vendo? Ainsi, vous pouvez vous en rendre compte. Então vocês podem se dar conta. C'est un trajet de 10 heures en voiture. É trajeto de 10 horas de viatura. En plus, E mais, je voyage outre-mer, eu viajo ultramar. quer dizer, fora do país. Et ce matin, E esta manhã, escuta bem, eu Kamalamu, je dois passer un test de la fièvre jaune auprès du service public. eu devo passar a teste de febre amarela junto ao serviço público. Ainsi, Assim, je dois m'y rendre. eu devo estar lá. L'autre jour,
Outro dia, j'ai dû remettre cela plus tard. eu deveria devolver Não, aquilo. fez mesmo isso. Na sala aqui, Angola. Estou a falar contigo. Ele não foi, adiou para ir o outro dia. J'ai dû remettre cela plus tard. Eu deveria adiar isto para mais tarde. Et maintenant, E agora, ils n'accepteront plus encore un non comme eles réponse. não vão aceitar mais não como resposta. Et je dois aussi prendre un vaccin. Eu devo também apanhar uma vacina. Já tinha apanhado. A sua aqui já vaccin. Vamos continuar. Et je dois aussi prendre un vaccin contre le tétanos. E devo também apanhar mais uma vacina contra o tétano Et le typhus. e o tifus. Ainsi que mes piqûres de rappel. Quer dizer que primeira dose, segunda dose, tudo isso. Primeira dose, segunda dose e assim por diante. Je dois aussi prendre quoi? Hein? Je dois prendre quoi? Contre et ainsi que mes piqûres de rappel. Devo apanhar também a vacina contra o tétano e o tifus e também as outras doses. O seu profeta apanhou. Profeta Nayo a sua aqui vaccin. E você de Malaquias com espírito. Ozali moto ya Malachi 4 na molimo ya Eli. Vamos lá. Toquei. Voir Jésus. Ver Jesus. Ah, qui disait Amen, 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 desapareceu. Ezana moto azali koloba amen, amen, siko amen elimwe. Le 18-7-54S. 18-17-54S. Vamos ler duas citações e vamos entrar. Três, e vamos ler na pregação. Não, duas, e vamos entrar na pregação de hoje. É muito importante. É très important. E vou dizer algo depois de quando terminar. Le 18-7-54. 18-17-54S. Parágrafo 3. Parágrafo 3. Ceci, c'est peut-être pour l'année prochaine ou les 2 prochaines années. Ceci, c'est peut-être pour l'année prochaine ou les 2 prochaines années. Isto é talvez para o próximo ano ou os 2 próximos anos. La clôture de réunions de ce genre. O terminar das reuniões desse tipo. Je vais outre-mer très bientôt. Eu irei fora do país brevemente. Bon, agora chega, por favor. Pode sair de lá. J'ai marché ici il y a quelques instants. Eu marchava aqui há alguns instantes. En quelque sorte sur la pointe des pieds. De qualquer forma, na ponta dos pés. Você entende essa linguagem? Quer dizer que irmão Branham não queria. É isso que significa je marchei à pointe de pied. Quer dizer que ele ia esquivar algo. Esquivar algo quer dizer que andar na ponte pour aller outre-mer, para viajar. Fora do país. Ils ne vous autoriseront pas à monter à bord de l'avion. Eles não vão te autorizar a subir a bordo de avião sans que vous ayez reçu le nombre de vaccins requis. Sem que você receba o número, a quantidade de vacinas requeridas. Então, o que é que tu achas? O moninini. O que é que tu achas? O monindengenini. Hein? J'ai essayé de les raisonner. Eu tentei de pensar nisso. Não, de les fazer entender. De fazer eles entenderem. De leur dire que je n'en avais pas besoin. De dizer a eles que eu não precisava disso. Mais ils ont refusé de m'écouter. Mas eles negaram de me escutar. Ainsi la Bible dit. Assim a Bíblia diz. Rendez à César. Dê a César. Ce qui est à. O que é de César. Et à Dieu. E a Deus. Ce qui est à. O que é de Deus. E a noiva arrebenta.
Agora vi de meus olhos que a mente tinha cessado, a mente voltou. Siko ngai moko na moni ete ba meo esi bungaki ezongi. J'ai essayé de les raisonner Eu tentei de fazer eles entenderem et de leur dire que je n'en avais pas besoin. e deles dizer que eu não precisava disso. Mais ils ont refusé de m'écouter. Eles negaram-se a me escutar. Ainsi la Bible dit, Assim a Bíblia diz: rendez à César ce qui est à César dê a César o que é de et à César Dieu ce qui est à Dieu. e a Deus o que é de Deus. Et j'ai dû prendre tout un tas de piqûres. Eu deveria apanhar montão de J'ai doses. dû, quer dire que tout le monde. Eu apanhei monte Et de mes doses. bras sont tout gonflés. E os meus braços estão tão Et inflamados. j'aurais souhaité que nous ne soyons pas obligés de les prendre. Eu gostaria que não fôssemos obrigados de apanhar isso. Mas nous devons tous faire cela. Devemos todos fazer isso. Mas nous devons tous faire. Todos devemos fazer isso. Je me rappelle Eu me lembro, la dernière fois a última vez que j'ai essayé de partir sans prendre cette piqûre Qui contre la fièvre jaune. que tentei de partir sem apanhar essas doses contra a febre amarela. Alors je suis allé directement à l'aéroport. Então eu fui diretamente ao aeroporto, Et nous vont apanhar. na Kozwangote, Et ils m'ont retenu e eles me apanharam pour la prendre de toute façon. para apanhar isso de qualquer forma. Ensuite, ils m'ont dit que je ne pouvais pas aller en Afrique sans avoir totalisé 10 jours après la piqûre. E eles depois Quarantaine. me disseram que eu não poderia viajar até a África sem passar 10 dias depois de ter apanhado a dose. Quarantaine. Quarentena. Mais le Seigneur m'a fait trouver grâce auprès de l'association médicale. Mas o Senhor fez com que eu pudesse achar graça junto da Et le associação deuxième médica. matin, o dia seguinte, E a segunda, je suis arrivé un soir. eu cheguei numa tarde. Et le lendemain matin, ils m'ont invité à un petit déjeuner. O dia seguinte de manhã eles me convidaram a pequeno almoço. Durant 10 dias qu'ils espéraient. Pendant Alors 10 ils m'ont dit qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de problème. Alors que je les ai remerciés, ils ont été très gentils. Je n'ai pas été obligé d'attendre 10 jours Então avant eles- de commencer le service. Então eles me disseram que não havia problema. Mas tinha feito o quê? Apanhado. Cassiazou aqui vaccin. Ok? A mensagem não é suculenta. Mensagens assim que não tem. Vamos lá. Toquei. A última citação. Pourquoi? Citação em açúcar. Por quê? Le 13, 4, 61. 13 de 4:61. Assim ninguém mais me manda uma mensagem. Ah, vou apanhar ou não? Bongo moto atindelanga su mensagem te. Est-ce que na zua to na zua te? Fugir ou não? Na kima to na kima te. Le 13, 4, 61, paragraphe 69. 13 de 4:61, parágrafo 69. É importante, devia responder a isso. Eza important sengela ki na répondre pour na yango. Até ontem à noite recebi mais mensagens. Si lobi na Mensagem, butu mensagem. na zua ki su message. Le 13, 4, 61, paragraphe 69. 13 de 4:61, Vamos parágrafo começar já. 69. Quand je vais outre-mer, Quando eu vou fora do país, les gens croient as pessoas creem et ils me donnent tant d'injections que j'ai l'air d'un cobaye. e eles me dão tantas injeções que eu pareço uma cobaia. Pour aller aux endroits où les injections contre la fièvre jaune et Para ir nos lugares onde injeções contra a febre amarela, des injections de toutes sortes de toxines. injeções contra todo tipo de toxinas. Ils disent que cela vous préserve de contracter ces choses. Eles te dizem que aquilo te preserva para não apanhar essas Je ne coisas. voulais pas recevoir cela. Eu não queria apanhar isso, Mais mas
vous êtes obligé de recevoir cela de toute façon. Você está obrigado de apanhar isso de qualquer forma. Il n'y a pas de... Não há problema com isso. Il n'y a pas de... Não há problema com isso. Vous direz, frère Branham, Você dirá, irmão Branham, croyez-vous dans le médicament? você crê nos medicamentos? Eh bien, certainement, absolument. Bem, certamente, absolutamente. Ce sont les choses que Dieu a données. São coisas que Deus deu. Nous les croyons. Nós cremos Mais nisso. ce n'est pas ce qui vous guérit. Mas não é isso que te cura. Ainsi, Bongo, antes de ir apanhar a vacina, avant que nous soit vaccin, entra no seu quarto, kota na chambre na yo, ora a Deus, bondela nzambe, fala a Deus, loba nzambe, ouvir a sua palavra, ayoki parole na yo, vou obedecer às autoridades, nakotosa ba autorité, vou ir apanhar vacina, nakokende kozwa vaccin, protège-me, batela ngai, me ajuda. sunga ngai, Deus vos abençoe. nzambe apambola bino.